que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ele declarou que o Brasil sente saudades de Dilma Rousseff. Essa declaração aconteceu durante a abertura de um evento paralelo do G20 no Rio de Janeiro. Em sua fala, Mercadante disse, eu vou abrir aspas, é uma honra tê-la de novo aqui com o BNDES. O Brasil tem muita saudade da sua presença. Hoje em uma missão tão importante que é o Banco dos BRICS, uma instituição parceira do BNDES. Fecho aspas, a fala de Aloysio Mercadante se referindo a Dilma Rousseff. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que monitora a agenda internacional, falando sempre com grandes executivos ao redor do mundo. O Beraldo tem o trabalho dele aqui como comentarista, mas também atua no ramo de petróleo e gás. Você, Cristiano Beraldo, Aloysio Mercadante disse que o Brasil tem saudades da Dilma Rousseff. Tem o João Brasil, dono de um bar lá em Fortaleza, muito simpático, gentil, né? Foi eleitor da ex-presidente Dilma, deve ser desse Brasil aí que o Aloysio Mercadante devia estar se referindo, porque se for em relação à gestão de Dilma Rousseff como presidente da República, sinceramente eu acho que nós temos poucos elementos do que sentir saudade. A gente teve um momento muito difícil do Brasil, porque foi justamente quando o vento do mundo parou de soprar a favor, e aí o Brasil teve que se virar por conta própria. E ficou claro que Dilma Rousseff não estava habilitada para essa missão, e o Brasil foi entrando aí num processo de declínio que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. E esse impeachment, que se deu em razão das artimanhas fiscais para poder fechar as contas do governo, em tese, deveriam descredenciá-la de qualquer cargo que exigisse uma responsabilidade contábil, né? Pelo menos isso. Mas, aparentemente, entende-se diferente nesse mundo de hoje, nesse universo que reúne aí Brasil, China, Rússia, África do Sul. Então, assim, ela é a presidente do Banco dos BRICS, que é um banco de desenvolvimento, assim como o BNDES, e naturalmente deve, né, buscar ali fazer parcerias, né, o BNDES com o Banco dos BRICS. Agora, o que de concreto saiu dessa posição de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, eu desconheço. Talvez seja só ignorância minha. Pois é, Luiz Felipe Dávila, claro que Aloysio Mercadante quis ser gentil, né, com a Dilma Rousseff, dizendo que o Brasil tem saudades dela. Agora, quando ele formula essa frase, ele coloca todos nós nessa afirmação, né? O Brasil, ou seja, toda a população tem saudades da senhora. Ele poderia ter respondido por ele. Eu sinto saudades da senhora Dilma. Bom tê-la aqui no evento do BNDES. Foi um exagero e, inclusive, ele não conseguiu calcular que isso poderia repercutir nas redes sociais, tanto que a gente está comentando isso agora. Toda vez que você é governo, você acha que você fala pelo Brasil inteiro. É como se o Brasil fosse um grande PT. Quem tem saudades da Dilma é o PT, que perdeu um monte de cargo e boquinha lá naquele governo. Mas agora vamos lembrar um pouco o que foi o período de Dilma Rousseff. Porque nós lembramos, mas foi ruim. Mas foi ruim como ruim? Bom, vamos lembrar. Quando Dilma estava no fim da sua presidência e foi cortada pela metade do segundo mandato por causa do impeachment, o Brasil tinha a taxa recorde de desemprego, 13 milhões de desempregados. O Brasil voltou a ter inflação de 2 dígitos. O Brasil deixou de ter superávit para ter déficit fiscal, porque o governo meteu o pé no acelerador do gasto público de maneira irresponsável. A presidente Dilma manipulou a taxa de juro porque achou que naquele momento o Banco Central tinha que entender a maré onde estávamos caminhando. E isso fez com que a taxa de juro disparasse no Brasil. E por fim, não menos, Dilma Rousseff foi a presidente durante o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Então, assim, saudades quem, cara pálida? Só a turma do PT tem saudades. O brasileiro não tem nem um pouco saudades
de um dos momentos mais desastrosos da presidência da República desde a redemocratização do país em 1985. Pois é, várias manifestações aqui na nossa rede social, no nosso chat, delegado Palumbo, as pessoas elencando coisas e feitos de Dilma Rousseff que elas não têm nenhuma saudade. E, claro, algumas ironias, como a Sandra Trindade, dizendo que na época de Dilma Rousseff nós tínhamos o maior estoque de vento do mundo. Delegado Palumbo, queria que o senhor refletisse sobre a fala de Aloysio Mercadante, por favor. Eu ia falar exatamente isso, né? Saudade do quê? Eu tenho saudade, talvez, das pérolas que ela lançava, como, por exemplo, estocar o ar, e aquelas frases que ninguém entendia absolutamente nada, né? Contas básicas ela se perdia. Então, ela era uma figura caricata, engraçada, mas para mim não foi uma boa presidente, não foi de forma alguma. Tanto é que sofreu impeachment por causa das pedaladas. Agora, é impressionante o tanto que a esquerda se defende. E isso é um erro da direita, porque a direita fica um atacando o outro. Basta você ter um posicionamento um pouquinho diferente daquela maioria que você já vai apanhar pra caramba. A esquerda não. Ele se defende o tempo todo. Ele se defende, tanto é que a gente vê declarações do Mercadante como essa aí, que sente saudade. Quem é que sente saudade? Faça uma pesquisa. O povo não sente saudade, né? Exceto das pérolas que ela lançava. Agora, os integrantes daquele governo, Cristiano Beraldo, a impressão que se dá, que nós temos, é que parece que tem uma dívida com Dilma Rousseff. E muitos se entendem, inclusive, analistas, que ela teria sido jogada em uma situação e não foi defendida adequadamente. E alguns entendem que, inclusive, esse cargo seria uma forma de retribuir aquilo que ela sofreu como presidente da República. Você acha que não deram o apoio necessário para ela naquela ocasião, inclusive parceiros de partido? É engraçado, né? Porque a gente precisa lembrar qual era a dinâmica do governo. Desde o escândalo do Mensalão, onde ficou muito evidente a estratégia para conseguir apoio no Congresso, que era na base da compra do voto dos deputados, ficou demonstrado que não existia ali um ambiente de liderança, era tudo um comércio. Quando Dilma Rousseff chega ao poder sem o carisma de Lula, porque Dilma nunca foi uma liderança política, ela nunca teve uma base de apoio popular. Ela foi alçada à política, ao desafio eleitoral, a partir do apoio do então presidente, que guardava uma popularidade importante, apesar de todo o processo do Mensalão, e aí conseguiu transferir esses votos para ela. Quando ela assume, aí ela tem que brilhar, né? Ela tem que ter luz própria, e ela não demonstrou essa luz. O PT fez o que pôde fazer para tentar preservá-la. E, aliás, não foi só o PT. O PSDB, liderado por Aécio Neves, também teve um papel importante de tentar blindar a Dilma Rousseff, tentar levar aquele governo até o final, uma generosidade com Dilma Rousseff que eu até hoje não entendo. E aí, chegou no fim, simplesmente a maioria do Congresso Nacional verificou de forma muito clara, com as manifestações que aconteciam nas ruas do Brasil inteiro, a investigação da Lava Jato correndo no seu auge, demonstrando que o Estado brasileiro foi transformado num ambiente de pura corrupção, onde negócios eram feitos só para roubar. Diante deste cenário é que ela perdeu o seu mandato e com a mão amiga de um processo que não lhe tirou os direitos políticos. Algo inacreditável, que se confronta frontalmente com o que está escrito na lei. O presidente que sofre impeachment perde os direitos políticos.